Olá, gente! Vamos fazer agora o início do capítulo para vocês, tá certo? Então, sexto ano, vamos Sociedade e Natureza e as questões ambientais, tá bom? Então, a gente vai falar aí sobre o ser humano, ele depende da natureza, ok? Para sua sobrevivência. E algumas atividades humanas, elas causam danos à natureza, né? Acaba estragando a natureza. Então, esse capítulo ele vai falar sobre essa sociedade e essas mudanças que nós fazemos aí na natureza, que causam alguns danos na natureza, ok? Então, o solo cultivável, os oceanos, os rios, os lagos, a fauna, a flora. Fauna são os animaizinhos e a flora são as plantas, né? Eles mostram sinais que os seres humanos tiveram ali e sinais que os seres humanos devastaram muitas dessas coisas. Então, graves consequências, né? Conservação dos recursos naturais no planeta, muitas vezes ele não tem essa conservação de uma forma efetiva como deveria ter, certo? Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer os principais impactos ambientais na atualidade. O que são impactos ambientais? Você tem a questão da natureza, né? E você tem impactos ambientais. Você tem transformações que os seres humanos fizeram na natureza em que façam que essa natureza não esteja tão bem assim mais, certo? Vou fechar um pouquinho aqui. Muito claro. Estranho. Né? Olha só. Então, você conhece alguma atividade do ser humano que provoca danos à natureza? Então, é uma das questões aí para a gente pensar. Por exemplo, quando a gente retira uma vegetação nativa para poder ter uma construção de casas, prédios, rodovias, viadutos, cidades, tudo isso gera impactos ambientais. Você está retirando a vegetação nativa, construindo uma casa que é toda cheia de cimento, por exemplo, um prédio, algo do tipo, você diminui a quantidade de infiltração de água, que vai diminuir a quantidade de água no lençol freático, que vai prejudicar a gente depois com a falta de água. Você pensa em Anápolis, o tanto de água que tem para tudo quanto é lugar que brotava aí, foi feito um monte de viadutos, né? Um monte de casas que foram feitas. Aqui, eu moro no São Carlos, aqui no São Carlos, as casas, elas mofam muito fácil, né? Por que as casas mofam muito fácil? Porque é uma região de declive e para você construir, você tem que cavar o buraco para poder colocar a casa retinha, né? Então, muitos lugares eles tiveram que cavar. Na casa da minha sogra, se não me engano, foram em torno de 5 metros que eles tiveram que casar. 5 não, acho que deve ter sido menos, uns 3 metros por aí, no fundo que teve que cavar, que era muito alto. E eles tiveram que cavar para poder alinhar mais com a rua, né? Nisso, o que acontece? Você chega numa parte onde é mais úmida da terra realmente. Então, por mais que você coloque um assoalho, uma casa muito bem feita, com concreto e tudo mais, que foi feito, né? A casa dela tem estrutura para segurar mais 2 andares acima. Claro que não tem, né? A casa é alta e tal, tudo, mas tem estrutura para isso, né? Pela fundação muito bem feita. Porém, a quantidade de umidade que chega na casa que é grande, né? Então, tem períodos que acaba mofando, lugares que acabam mofando na casa por conta dessa umidade que chega ali, certo? Então, você tem, ao mesmo tempo que você degrada, que você faz algo para poder retirar você moradia, algo assim, dessa natureza, você tem, em contrapartida, as consequências disso também, certo? É o que nós vamos falar aí a respeito. O que você entende por impacto ambiental? Então, impacto ambiental é a relação da coisas que o ser humano faz na natureza e que gera algum impacto, que gera alguma modificação na natureza, certo? Se você, por exemplo, a gente constrói uma rodovia.
e essa rodovia lá na Amazônia, né? Aí tem essa rodovia e quando tem carros passando, pode chegar a atropelar vários tipos de animais diferentes que atravessam essa rodovia. Outro impacto ambiental que pode gerar barulho e que faz com que esses animais se afastem, certo? Diminuição da reprodução desses animais nessa região. Você pode ter problemas como erosão, como assoreamento, né? Erosão, aquele buracão no chão, assoreamento, juntar um monte de grãozinhos de areia e terra na água, no rio, lago, e tem mais terra do que água, é o assoreamento, certo? Citar exemplos que a gente tem de impactos ambientais aqui em Anápolis, por exemplo. O Córrego das Antas. O meu pai nadava no Córrego das Antas. Por quê? Porque era limpo. Eles podiam beber água do Córrego das Antas que não tinha problema. E hoje em dia, na verdade, você não pode, em hipótese nenhuma, se você pescar um peixe do Córrego das Antas, você vai sim ter problemas de saúde por conta disso. Então, não é legal. Certo? Problemas ambientais. Nós vamos falar de vários tipos de problemas ambientais, tá? Cada um com sua especificidade. Então, na página 348, módulo 4, ok? Capítulo 8. É o último capítulo nosso. Nós estamos entrando aí, próxima aula, estamos já em novembro, né? Então, a gente vai entrar nesse capítulo 4, capítulo 8, né? O módulo 4, já o último capítulo do livro, certo? Então, os problemas ambientais. Muitas atividades do ser humano, né? Ele tem gradativamente gerando diferentes problemas ambientais. Muitos deles repercutem direta ou indiretamente na vida das pessoas. Como eu falei, você constrói uma casa numa área que era muito alagada, e aí depois você vai lá e constrói, beleza, já não tem mais tanto, diminui a quantidade de água, porém você tem problemas na sua casa de mofo, certo? A própria manutenção da natureza, né? A biodiversidade do planeta, os animais que vão morar nessa região e coisas do tipo acabam diminuindo, que moravam ali, que utilizavam dessa região. Então, a poluição das águas, sólidos ou líquidos. Então, nós temos resíduos sólidos, são lixo sólido, ok? Então, o lixo sólido, por exemplo, garrafa PET, borracha, lápis, caneta, pneu, carro, televisão, tem várias coisas do tipo que são encontradas em rios, ok? E que são encontrados no oceano também. Então, são lixos, resíduos sólidos, os quais são jogados e levados pela correnteza realmente, certo? São materiais sólidos como papéis, metais, plásticos, pneus, resíduos domésticos da construção civil, tijolos, coisas do tipo, né? Que são descartados em rios e córregos na faixa litorânea. Possuem as águas, podem comprometer a utilização para abastecimento e consumo humano. Tá? Isso não é só em área litorânea. Na nossa região, né, aqui também, em vários momentos, tem sofá no meio do córrego das Antas, no córrego dos Góis. Tem vários córregos, vários rios, os quais no meio da cidade que a população joga esses produtos ali, televisão gigantesca, rack, e sai rio afora, em época de chuva, né? Então, esses resíduos, eles podem ainda causar a contaminação e a perca da biodiversidade da fauna e da flora. O consumo excessivo da população e o descarte incorreto de lixo são as principais causas desse impacto ambiental. Então, essa questão, não, minha televisão estragou, não compensa muito consertar ela, é quase o mesmo valor de comprar uma nova. Então, eu vou lá e compro uma nova. O que eu faço com a velha? Eu vou lá e jogo fora, em qualquer lugar. Né? Você não tem um lugar específico correto para poder descartar aquilo ali. E dentro da televisão tem componentes que são tóxicos, certo? E esses componentes, eles não deveriam ser descartados assim em qualquer lugar, né? Pilhas, baterias, celular que são jogados a qualquer lugar, lâmpadas,
certo? Também são descartados em qualquer lugar e não é legal isso, não é correto, ok? Passamos então para os resíduos líquidos. Resíduos líquidos são materiais líquidos como esgoto ou outros resíduos domésticos de substâncias químicas provenientes de indústrias que poluem as águas dos rios, dos lagos, oceanos, quando despejados em um lugar indevido, né? Sem tratamento de água. Então, vamos pensar, por exemplo, quando a gente lava a louça da nossa casa, essa água ela sai com muito sabão. Aquele sabão ele tem um componente dentro dele em que faz proliferar algas. Então, não é algo legal, porque as algas vão se proliferar, por exemplo, no rio, e esse rio ele vai ficar cheio de algas e formar o processo de eutrofização. O processo de eutrofização é o seguinte, você tem o riozinho, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui, um quadro em branco, para poder mostrar para vocês o processo de eutrofização. Esse processo de eutrofização, ele tem aguinha aqui, tá certo? E aí você tem o solzinho. E esse sol, ele penetra aqui dentro os raios do sol, para os peixinhos sobreviverem, tá certo? Então, os peixinhos que estão lá dentro, ó, tem um monte de peixinho aqui, ó. Eles estão vivinhos. Por que eles estão vivinhos? Porque eles estão recebendo energia do sol e estão recebendo a luz solar, que faz com que tenha oxigenação na água. Quando você coloca um monte de produtos químicos que jogam nessa água, então você forma um monte de algas marinhas, ou algas sem ser marinhas mesmo, né? Várias algas aqui em cima, ó. E aí você junta uma camada de algas aqui em cima, formando uma película de algas que vai evitar com que chegue a luminosidade para essa região aí dos peixinhos. Então, os peixinhos eles não vão ter luz solar, tá bom? Então, você prolifera um monte de algas por conta do detergente, por exemplo, que tem fósforo nele e tal. É um composto. Então, já não tem que entrada de luz solar aqui dentro, tá bom? O que acontece com o peixinho? Ele vai morrer, tá? Então, os peixinhos todos aí... Opa, apaguei o peixe, não era para apagar. Ele não quer mudar para o negocinho? Eu não sei como fazer isso. Oi? Então, esses peixinhos, eles acabam morrendo aí e não é legal por conta dessa quantidade de... Não entra mais, não penetra essa luz solar. Não penetrar luz solar, fazer com que as bactérias que tenho aqui, elas deixem de existir, as que respiram oxigênio, elas deixam de existir. E você passa a ter bactérias anaeróbicas. Aeróbicas respiram ar. Bactérias anaeróbicas não respiram ar, elas vão respirar gás carbônico e soltar um punzinho fedido, certo? Quando você tem uma proliferação muito grande dessas bactérias anaeróbicas, que é as que consomem o restinho de alga, consomem cocôzinho de peixe, coisas do tipo, que são matérias orgânicas, peixinhos que morreram e tal, vai ser um processo muito lento, ela é lenta, essas anaeróbicas, que elas não precisam de ar. E elas vão formar um cheiro muito fedido no lugar. Os peixinhos não têm mais oxigenação, porque acabou o oxigênio dessa água. Então, eles acabam morrendo. Então, vários animais, plantinhas que tem ali aquáticas, no fundo desse rio ou lago, acabam morrendo pelos processos de eutrofização, que é a não entrada de luz solar na água. Devido a quê aqui? Devido
a plantas que são proliferadas, algas que são proliferadas ali em cima desse rio ou desse lago, tá? Isso daí é um dos impactos ambientais gerados por produtos químicos nas águas, certo? Então, outras coisas. Então, defensores agrícolas, fertilizantes, entre outros produtos utilizados no cultivo, representam grande ameaça ao meio ambiente. Por quê? Essas são carregadas pelas águas das chuvas, contaminando os rios, lagos, que podem infiltrar no solo, poluir lençóis subterrâneos e aquíferos também. Além disso, você tem aí a situação do próprio ser humano, que consome essa água, e essa água ela vem cheia de poluentes, né? Quando a gente pensa na Saneágua, ela vai retirar a água que tem do Ribeirão Vilancó. Se tem agrotóxico, ela não vai tirar agrotóxico. É muito caro, a gente não tem essa tecnologia disposta, assim, disponível para todo mundo. Muito, muito caro. Existe sim. Em Brasília eles fazem isso. Aqui não, nós não fazemos, porque é caro. Então você tem essa retirada dessa água e ela não é limpa de verdade, propriamente dita, né? É uma água que ela foi, na verdade, retirada aí para utilização da população. É jogado sim o cloro, que vai fazer com que retire questões relacionadas a micro-organismos, coisas do tipo que vão fazer mal para a população, mas essa água já vem contaminada com produtos químicos, agrotóxicos e coisas do tipo. E junto com composto para poder limpar a água, pode gerar um outro composto que pode ser pior ainda para a população. Ah, então vamos parar de beber água? Não, gente, a gente não vai parar de beber água. Beber água é muito importante para a saúde, a gente precisa muito beber água. Se a gente não beber água, a gente vai ter problema de saúde muito mais sério, né? Então, melhor beber uma água tratada com o cloro, que não é o principal que deveria ser, mas é o que nós temos. Melhor com cloro do que beber uma água suja. Uma água suja, sem tratamento de cloro, coisas do tipo, é muito pior. Não beber água piorou ainda, né? Você gera problemas em todo o seu organismo. Problema na pele, corpo, falta de oxigenação no cérebro, de água, né? Realmente você não consegue pensar direito, gera vários problemas. Então tem que beber água direitinho, sim, tá? E tratada. Só que a gente precisa ter consciência que agrotóxico não é algo legal para ser utilizado, que pode sim contaminar as fontes de água que a gente vai consumir depois, certo? Então, sobre a poluição das águas, a gente continua aí na página 349 na próxima aula, tá bom? Então, até mais, gente!